Muito bem, vamos aqui continuar. Então, a gente estava aqui nessa paisagem, né? Podendo relaxar nessa paisagem. E aí a gente vai entender um pouco como tudo isso faz parte. O nome do nosso curso, vocês estão vendo a tela, né? O nome do nosso curso, ele é, ele é, espera lá, As Essências do Alasca, o Amor, a Beleza e o Equilíbrio, como matrizes de regeneração, cura e desenvolvimento pessoal. Então, assim, a gente estava aqui, né, tentando sintonizar, entrar em ressonância com esse ambiente, e me traz enorme alegria esse trabalho e esse contato. E eu faço esse trabalho, eu dou esse curso, essa vai ser a quinta vez que eu vou dar o curso, em em muita reverência e muito alinhamento com o Steve, né, o Steve Johnson, que foi o criador desse sistema das essências do Alasca, e em muita ressonância mesmo com o trabalho dele. E se a gente olhar para essa foto e para essa imagem, a gente tem informações muito interessantes de como a gente pode ver diferentes planos. Então, a gente vê aqui uma essência sendo feita, sendo criada, um quartzo dentro, a gente vê o chão, a gente vê o Steve em pé, né? E isso foi uma classe, provavelmente no Alasca. E a gente vê, eu pus aqui o mute para deixar vocês aqui no mudo, e às vezes esse microfone deixa de ficar mudo, mas enfim. E aí a gente vê essas distâncias e a gente vê essa árvore aqui atrás fazendo como que asas atrás do Steve, né? Essas asas vegetais. Então me dá uma alegria enorme entrar nessa perspectiva de que eu vou dar o curso esse ano passado eu não dei esse curso. E aí eu vou trazer alguns elementos para a gente entender, eu já vou voltar no título do curso, e eu vou trazer alguns elementos para reflexão. Então, a primeira coisa que a gente percebe é assim, o Alasca é grande. E a sensação de estar lá naturalmente nos expande. O Alasca é grande. Como eu disse, ele coloca as coisas em perspectiva e em proporção. Quem sou eu e que tamanho eu tenho diante disso? Então, eu vou trazer alguns elementos para as reflexões de hoje. Em 1994, uma amiga, que é a Bel César, psicóloga, e também a pessoa que, enfim, fundou o centro o primeiro centro deste mestre budista tibetano, ela perguntou para ele, Rinpoche, por que os relacionamentos entre as pessoas estão tão difíceis? Isso era 1994. A resposta que o Lama Gantien deu foi porque os cinco elementos estão poluídos. E aqui eu vou fazer uma pausa, eu vou deixar um espaço para vocês sentirem um pouco isso, refletirem um pouco, né? Então, naquela ocasião, 30 anos atrás, ela falou: nossa, as pessoas estão se desentendendo, elas estão brigando, os relacionamentos interpessoais ficaram muito difíceis. A resposta que ele deu foi: por que isso está acontecendo? Porque os cinco elementos estão poluídos. Eu não sei o quão isso pode ser claro para vocês hoje, o quão essa resposta está falando do estado atual das coisas, né? E em 31 anos, o que aconteceu com os elementos e a qualidade dos elementos. Então, eu vou deixar essa pergunta aqui, você fica com ela. Não é que naturalmente você tem que ter uma resposta como se fosse uma coisa óbvia. Não é óbvia a relação que ele estabeleceu aqui,
pela maneira como ele percebe e sempre percebeu a vida, a natureza, os seres humanos e a realidade. Então, voltando aqui para o nome do nosso curso, As Essências do Alasca, o amor, a beleza e o equilíbrio como matrizes de regeneração, cura e desenvolvimento pessoal. Se a gente pensar nessa imagem, a gente vai entender o que é equilíbrio e o que é também 5 elementos puros ou 5 elementos poluídos. Então, quando a gente vê essa paisagem, a gente consegue entender como ela pode ser uma matriz, ou seja, um gabarito, uma referência, que faz com que a gente consiga regenerar, curar e se autodesenvolver e crescer por meio do quê? Por meio do equilíbrio, por meio da beleza e por meio do amor. Então, a gente consegue entender muito do que esse curso faz e vai fazer pela gente. E aí, se a gente for pensar no momento atual, no momento que a gente está vivendo, inevitavelmente eu vou chegar aqui já no que aconteceu, certo? Eu montei o evento, convidei as pessoas, fiz a minha parte, preparei, paguei o Zoom, montei a reunião, mas condições meio alheias à nossa vontade se manifestam. Então, por exemplo, é, eu fui fazer o anúncio para conseguir divulgar o curso e tal, e aí deu problema no cartão, aí eu não conseguia fazer, o anúncio não foi veiculado. Aí você vem fazer o evento, você marca, você faz a reunião, nananana, a reunião cai e avisou que vai cair de 40 em 40 minutos. Nós vamos ter que fazer vários links para poder percorrer isso aqui até o final, como era a minha intenção. E aí você vai falar, nossa, mas o que isso tem a ver? Isso tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo. Então, nesse momento que a gente está vivendo, antes de ir para o próximo slide, eu. Não, vou já para o próximo slide. Vamos lá. Eu quero que você se imagine como sendo esta primeira pessoa aqui da figura à esquerda. Eu quero que você faça o exercício de entrar nesse local onde essa pessoa de vermelho está. E hoje a gente vai fazer esse exercício de se entrar e se imaginar dentro da cena o tempo todo. Então eu começo convidando você a imaginar que você é essa pessoa aqui de vermelho e ao seu redor estão os animais, as plantas, o céu, as estrelas, todos os seres, seres que são da água, seres que são da terra, seres que são do ar. E vê que informação você recebe do seu corpo e como é que você se sente estando bem no meio, estando bem no centro. Observa que informação você recebe disso, dessa perspectiva. Porque isso é uma perspectiva e isso é uma visão de mundo. Eu queria tirar as palavras em cima, não consegui. Não se atenha às palavras. Se atenha à sua experiência. Vou pedir para você respirar. E depois que você tiver coletado essa informação, vou pedir para você sair desta configuração e desse modo, dessa visão de mundo e dessa perspectiva. E aí vou pedir para você entrar na figura da direita e se imaginar como parte desse círculo, ocupando o seu lugar dentro desse círculo que envolve os animais da terra, os animais do ar, os fungos, a água, as árvores, as estrelas, os animais da água, os répteis, ou seja, a vida. E sente no seu corpo que diferença tem uma visão de mundo e uma perspectiva, como eu havia dito antes, e outra visão de mundo e outra perspectiva. Essa
com a figura da direita, né, intitulada de natureza. Eu acho que eu não preciso explicar muito, né, porque aqui é quando uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Eu não sei vocês, mas a gente aqui tem uma sensação de força, de que tudo está ao meu dispor e de que tudo está para mim, tudo está ao meu serviço. Quando eu entro na figura da direita, eu perco esse lugar de força. Ao mesmo tempo em que eu entro num local de respeito, eu não sou mais importante que ninguém, nenhum ser vivo. Eu não sou mais importante que os elementos, eles não estão aqui para me servir, como nesse caso dessa imagem. Então, aqui eu já tenho uma noção de proporção e de participação e do local que eu ocupo na teia da vida. E aí, se a gente for pensar nos efeitos de cada visão, a gente vai ver por uma relação lógica de causa e efeito, como a gente tem mundos e resultados muito diferentes que resultam dessa perspectiva de mundo e dessa visão de mundo e dessa visão de mundo. E eu considero muito assim como parte do meu trabalho, eu me considero a serviço, né, desse, vamos dizer, desse trabalho do Steve, que na verdade é a jornada, é o percurso que ele fez na vida dele toda, na vida dele toda, dentro desse ambiente, dentro desse espaço, que resultou nisso. Então, a gente não fala em Steve, como a gente não fala em Essências do Alasca, separado da relação dele com esse ambiente e da relação dele dentro e fora, em todos os processos de consciência que ele teve e que ele viveu nesses 5 elementos puros. Lembrando, né, de que muita vamos dizer, da interferência que a gente vive hoje vem por esses 5 elementos poluídos. E muito da poluição desses 5 elementos, consequentemente desse desequilíbrio, vem por essa missão de mundo, por essa visão de mundo. E é por isso que eu considero parte do meu trabalho, e eu fico muitíssimo satisfeita, se eu conseguir informar e, ao mesmo tempo, fazer e levar as pessoas a perceberem como o nosso trabalho significa isso e como a gente vai ter que partir, coletivamente falando, porque são poucas as pessoas, em termos de massa crítica, que vivem nesse paradigma, né, da direita, e como a gente vai ter que fazer para sair dessa visão e chegar nessa. Porque as consequências, elas são dramáticas. Então, assim, só para dar um exemplo, ontem aqui na cidade de São Paulo, a gente teve uma chuva muito intensa, que durou talvez 1 hora, e se vocês têm redes sociais, talvez vocês tenham visto o que virou a cidade depois dessas chuvas. Essas chuvas têm acontecido, né? E eu acho que ficou bem claro o resultado da mão do homem na natureza, no sentido do desequilíbrio dos elementos. Então, a gente está vendo ao mesmo tempo o fogo e a perturbação e o desequilíbrio do elemento fogo, nesse momento, acontecendo na Califórnia. O ano passado a gente viu o desequilíbrio da água, né, no problema do Rio Grande do Sul. Ontem, numa cidade aqui como São Paulo, aquela chuva, ela causou um transtorno enorme, 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 enorme. E aí a gente vai pensar, isso me leva a pensar, por quê? Porque a gente está falando o tempo inteiro de equilíbrio, a gente está falando de beleza, a gente está falando de amor, a gente está falando de cunhar matrizes, formas, lugares de referência, para onde eu posso voltar, porque elas trazem nelas beleza, equilíbrio e amor, e eu posso voltar nesses locais e nessas matrizes para me regenerar, para me curar e para me desenvolver como pessoa. Então, se eu começo a pensar nos elementos,
Eu posso pensar que existe uma interdependência positiva entre os elementos, que são esse movimento aqui representado pelas setas, que fazem esse círculo. Isso gera uma interação positiva entre os elementos. E eu posso ter uma interação e uma interdependência negativa, gerando desequilíbrio entre os elementos, que é o que a gente vê com as setas do centro da estrela, que fazem um desenho bonito, que é com a estrela, mas elas representam desequilíbrio. Então, eu vou ter aqui os elementos, né? Por exemplo, o fogo. O fogo, no momento em que ele, por exemplo, queima, ele queima cinzas, essas cinzas, elas alimentam a terra. Então, o fogo, ele pode se relacionar de uma maneira positiva com a terra. A terra, por sua vez, ela abriga, ela serve de espaço e de continente para os metais, né? E muitos dos metais, e as pedras preciosas também, né? Eles estão debaixo da terra, então a terra ela é uma casa, um continente para os metais. Os metais, eles abrigam a água, porque eu posso conter, fazer um recipiente, e com esse recipiente eu contenho água. A água, ela nutre a madeira, porque eu rego uma planta. E quando eu faço isso, eu faço com que essa planta cresça. Eu beneficio a natureza, eu beneficio a madeira. A madeira alimenta o fogo cresce. Para eu fazer o fogo crescer, eu preciso de combustível. A madeira é um combustível. Então, a madeira alimenta o fogo alimenta a terra alimenta e faz desenvolver os metais. O metal abriga a água e a água nutre e faz crescer a madeira. E esse ciclo ele vai indo numa interdependência contínua e positiva. Isso é um caso de equilíbrio. E aqui a gente chama um ciclo criativo, porque você vai numa crescente positiva. Ao mesmo tempo, por exemplo, o metal, ele derrete o fogo. E aí, se você colocar uma colher no fogo, por exemplo, ela vai derreter, ela não vai construir, mas ela vai destruir o fogo. Então, o metal destrói, ou aqui é como o fogo é destruído pelo metal. O metal, ele corta a madeira. Então, ele destrói a madeira. A madeira, eu vou indo nessa nessa estrela num circuito negativo. A madeira, ela perfura a terra. E a terra seca a água. E a água apaga o fogo. Então, o fogo derrete o metal. O metal corta a madeira. A madeira perfura a terra. E a terra seca a água. E se eu for continuar nesse ciclo, isso gera ou pode gerar um enorme desequilíbrio, e por isso que esse ciclo chama ciclo de controle, porque essas coisas elas envolvem controle e ao mesmo tempo elas precisam estar sob controle. Então, por muito e muito tempo, eu pensei na minha vida, eu penso até hoje, sinceramente, sobre isso. Sobre como é que a gente faz para sair de uma interdependência negativa e entrar numa interdependência positiva na nossa própria vida. Como é que a gente sai de ciclos em que de repente você fala, nossa, aí eu estava ali, aí aconteceu aquilo, aí foi uma interdependência complexa. Para como é que a gente faz para num dado momento de desequilíbrio, conseguir recuperar o equilíbrio e voltar para uma interdependência positiva. Então, com isso, a gente tem a imensa sorte de ter aqui com a gente uma matriz e uma referência de 5 elementos puros que evocam esse equilíbrio e fazem com que o nosso
campo, nosso ser como um todo, físico, emocional, mental e espiritual, possa reencontrar uma chave de reequilíbrio quando eventualmente perde. Então, assim, a gente está vivendo predominantemente, principalmente na cidade, ou principalmente pela cultura, um estado que é esse, e a visão de mundo que resulta dessa interação, ou que, na verdade, nem resulta, mas ela origina essa condição, é uma visão de separação. E a visão de mundo que origina esse, essa essa visão de mundo, ou seja, o paradigma que sustenta esse lugar do homem é um paradigma de união. Então, no fundo, e não é óbvio, viu? Eu estou dando spoiler já do curso, mas não é óbvio a gente pensar em termos de união e em termos de separação. Se você for. Isso é muito, muito amplo e a gente vai ver durante o curso as implicações disso. Mas, como eu estava dizendo, eu considero assim, eu fico muitíssimo satisfeita se a gente conseguir refletir sobre isso, entender as repercussões, os efeitos que geram uma visão de mundo e qual é o paradigma que sustenta essa visão de mundo, outra visão de mundo e qual é o paradigma que sustenta essa visão de mundo. E aí, e os efeitos que a gente colhe, né? Então, quando a gente pensa hoje, eu vou dizer assim, eu vou contar muito, muito, muito rapidamente, a propósito desse nosso momento, eu vou até fazer uma pausa aqui, eu vou contar essa semana, e aí talvez vocês possam fazer relações com a vida de vocês. E aí, ontem, eu faço parte de um grupo dos colegas da universidade e tal, dos psicólogos, a minha formação original é em psicologia, e de repente apareceu que o nosso grupo, ele tinha deixado de aparecer como um grupo, e eu recebi uma mensagem de uma comunidade. Eu falei, nossa, mas que comunidade é essa? Não, eu não quero fazer parte dessa comunidade. Aí eu tentei sair da comunidade, aí eu vi que se eu fosse, tudo isso online, se eu fosse sair da comunidade, eu seria automaticamente excluída do grupo. Aí eu olhei e falei, não, mas eu não quero sair do grupo. Aí eu voltei para o grupo e escrevi, está acontecendo isso, 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 isso. Eu quero participar do grupo, não quero participar da comunidade. Alguém sabe dizer o que aconteceu? Nisso, quando eu vi, é um grupo que tem tipo 90 pessoas, 30 já tinham saído do grupo. Aí você fala, nossa, mas o que está acontecendo? E aí a gente começou a conversar e entender que uma pessoa que ninguém conhece, que ninguém sabe quem é, tinha introduzido o nosso grupo dentro de uma comunidade da qual faziam parte 18 grupos. É um grupo de psicólogos. E os outros 17 grupos eram grupos sobre corretagem imobiliária internacional. Enfim, resumindo bastante a história. A gente deu um trabalho de um dia todo, a gente conseguiu voltar para a condição original, um terço do grupo já tinha saído, mas a gente, o que é necessário e por que eu estou falando isso? Porque eu pensei a semana inteira no que eu ia falar para vocês, mas essa própria semana, em si, ela foi um laboratório. E não é só que essa semana foi um laboratório, a vida de cada um de nós está sendo um laboratório dessas sensações constantes que a gente tem entre equilíbrio, desequilíbrio, a intensidade dos fenômenos e como é que a gente se situa dentro dessa intensidade, dentro desse volume. Então, como a gente estava falando, equilíbrio dos elementos, desequilíbrio dos elementos. E aí ontem, teve uma hora que caiu a ficha, eu entendi, eu falei, nossa, eu já sei o que eu vou falar. Eu não tinha exatamente claro, mas aí tudo isso é só para dizer. No evento de ontem, desse do grupo, de fato aconteceram 3 situações semelhantes nessa semana comigo. E aí isso faz muito a gente pensar. A primeira coisa que o meu corpo sentiu foi alerta, um estado de alerta e muito medo. Eu passei a dormir muito mal. Eu dormi muito mal a semana toda. E eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí teve essa chuva, eu tive que sair ontem, eu atravessei o temporal, fui. E aí foi tudo bem, eu consegui chegar onde eu tinha que chegar, eu consegui voltar.
havia muitos semáforos quebrados, mas a gente não ficou sem luz. Mas, enfim, isso é só para dizer, a gente está vivendo isso. No caso do grupo, eu não pensei em nada, eu fui lendo o que estava escrito e respondendo ao que era preciso fazer. Eu lia, olhava, pensava o que tem que fazer, o que não tem que fazer, faz pergunta, fala com as pessoas, vai entendendo. Demorou um dia todo. No fim, eu reinseri todas as pessoas do grupo. Eu não sou coordenadora do grupo, eu não sou nada. Eu sou só uma pessoa daquele grupo. E no fim, a gente conseguiu. Vou dar um outro exemplo. Um local onde a gente, eu e a minha irmã, a Paula aqui, ó, é minha irmã. Um local onde a gente compra alimentos, fica numa parte baixa, né, num vale, na cidade de São Paulo, e eles tiveram um alagamento enorme. Eles recebem alimentos orgânicos direto dos produtores. E aí você fala, nossa, você via as fotos pela internet, você fala, nossa, que perda enorme que eles vão ter. São alimentos orgânicos direto dos produtores, vindo da terra. Você fala, nossa, meu Deus do céu, que perda enorme que eles vão ter. Alagou tudo. Hoje eles fecharam, eles estavam puxando com rodo a água, etc. E a comunidade, a rede, imediatamente, automaticamente se mobilizou e falou: não, não se preocupa, a gente vai comprar tudo. Os produtores falaram: não se preocupa, não vai haver perda, a gente vai repor. E eles estão lá ativamente trabalhando para solucionar. Então, quando a gente pensa nisso, de verdade isso me emociona profundamente, porque a gente vê isso acontecendo, ou seja, por um lado, a gente vê uma interdependência desequilibrada, né, uma interação dos elementos desequilibrada, a gente vê, de verdade, aqui não vem ao caso a postura política de ninguém, não é sobre isso. A gente está colhendo, a gente está contrapondo uma visão de separação e uma visão de pertencimento e participação, vendo os efeitos dela e, ao mesmo tempo, pensando como eu posso sair de uma e chegar na outra. Então, aconteceram situações de desequilíbrio, muitas. Meu corpo, meu Deus, ele está me dizendo de novo que a gente vai terminar em 10 minutos. Então, tudo isso é só para dizer, a gente está vivendo esses tempos. A Ruth acabou de chegar aqui, a Ruth é nossa amada mentora desde sempre, ela foi a pessoa que me pegou pela mão na terapia floral. Ruth, nós estamos com uma situação aqui. Eu fiz a minha lição de casa, eu paguei o Zoom, eu comprei o Zoom, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer, eu fiz a reunião, eu testei o PowerPoint, o compartilhamento de tela, eu testei tudo. O Zoom, ele não acatou a minha mudança de estado e ele não me dá reuniões de 1 hora, 2 horas ou 3 horas. Então a gente já fez uma, saiu, caiu, teve que entrar em outra. Não foi algo que eu tenha feito de errado, por exemplo, ou que eu tenha deixado de fazer. E o tema do que a gente está falando é justamente, você vai entender, como a gente está nesse momento do mundo vivendo as coisas. Muitas delas muito intensas, muitas delas num desequilíbrio, e como é que a gente vai poder responder a isso, sabendo que muitas vezes a gente está diante de situações que a gente não controla. E eu estava falando antes de você entrar sobre uma interdependência negativa e uma interdependência positiva. Então, eu vou ter que sair, gerar, talvez isso aconteça várias vezes, porque ele não acatou a minha mudança de que eu tenho um Zoom profissional e ele só me dá reuniões de 40 minutos. E eu estava aqui, então eu vou gerar um novo link, é chato, mas eu vou gerar um novo link e a gente vai ter que sair e entrar. Mas eu vou me permitir fazer uma pergunta para você. Você tem o Zoom, não tem, Ruth? Nunca tive nenhum problema desse tipo, e a única coisa que eu posso te sugerir é usa um outro e-mail. Começa do Não, zero. não, não é pelo e-mail, é pela É, reunião que eu tô. Ah, entendi o que você falou, tá bom. Mas é pela. Será que neste momento aqui agora você poderia eu posso, se você gerar quiser, eu uma crio, reunião claro.
mandar posso. um link para a gente e me dar uma Aham, opção de compartilhamento de tela? claro, claro, claro. Pode? A gente estava Posso? justamente falando, como ontem, teve uma chuva aqui em São Paulo muito dramática, e eu estava, nessa hora que você entrou, eu estava falando disso, né? Que muitas regiões foram muito afetadas, ao mesmo tempo em que muitas comunidades se mobilizaram imediatamente para falar: não, não, pode deixar, a gente resolve, a gente ajuda, a gente dá um jeito e tal. Aham. E no momento em que eu estava falando isso, você chega aqui e me traz essa outra oportunidade, essa outra solução. Então, graças a você, a gente não precisará ficar Tá, fazendo. mas vamos fazer on the top of the hour, porque eu estou fazendo aqui, estou criando, Uhum. e vou colocar você já como uma das attendees, mas a gente está 3 minutos antes Do final. Se da. você quiser, Ah, você era, manda era o para mim por final. e-mail. Se você quiser, você manda para mim por e-mail e eu repasso. Ou Tá. se você quiser, você me manda É, no é que eu, WhatsApp. na verdade, acho que fiz o cálculo errado da